Na minha chácara está ancorado um pequeno barco a remos que tem o nome de João Persiana. Como o barco levou persianas na sua construção, tentei fazer um trocadilho com João Pestana, uma personagem da mitologia infantil que significa o sono a chegar. Através do meu canal, muitas pessoas têm visitado a minha chácara e certamente repararam neste barco que está protegido por uma cobertura também feita com persianas. Decidi vir falar um pouco sobre a história deste barco que durante o verão utilizo para passar uns momentos de lazer. O esqueleto ou cavername do barco. Utilizei 2 varas de eucalipto para fazer o arredondamento do casco. As travessas do fundo e as laterais são de madeira de pinho reaproveitada de restos de obras. A sua ligação foi feita com parafusos, inicialmente apenas um em cada ponta, para permitir regular a inclinação do costado. Esta foto representa o barco já com o fundo feito em ripas porque queria que o barco pesasse o menos possível. Aqui o esqueleto já foi revestido com chapas zincadas. Estas chapas são finas, impermeáveis e fáceis de trabalhar. Nas dobras coloquei um perfil de plástico para fazer o arremate das tiras de persiana que iriam ser coladas no exterior do costado de zinco. De notar que as costuras da chapa foram perfeitamente vedadas e coladas com um selante de boa qualidade. Também apliquei no fundo do barco 3 rodas para que ficasse mais fácil de transportar. Um aspecto do trabalho quando estavam a ser coladas as persianas. Para a colagem utilizei silicone e cola de contacto. Por não ter as ferramentas adequadas, fui obrigado a recorrer a alguns truques para me desenrascar. O barco já revestido exteriormente com persianas. Nesta altura a ideia era ficar com a parte de dentro com o metal à vista. Mas posteriormente resolvi forrar também o interior com o mesmo material, uma vez que o mesmo era de graça e muito leve. Esta imagem representa a fase da colocação da amorada. Foi feita com tábuas de castanho com 8 × 4 cm, onde abri um sulco a fim de encaixarem e darem resistência às paredes. Foram aparafusadas nas travessas verticais e coladas à chapa e às persianas. Mas, no entanto, este trabalho deveria ter sido feito apenas após o revestimento interior do costado. Esse revestimento ainda não estava previsto e a sua colocação depois da amorada estar concluída dificultou esse trabalho. Trabalho de lixagem da madeira. Colocação do revestimento interior e do fundo com persianas. O trabalho aproxima-se do fim com a pintura do barco. Carro em madeira para transporte do barco. Pode ser tracionado à mão ou engatado à motoenxada. Na traseira tem rodas viradas para cima, com a finalidade de facilitar a colocação do barco em cima do carro e também a sua entrada na água. O João Persiana em cima do carro, pronto a ir para a água. Construí uma espécie de guindaste que serviria para colocar o barco na água, pois o rio não tem acessos fáceis para fazer isso. A ideia era utilizar o mecanismo do trator que serve para atar as cargas, para elevar o barco e fazê-lo descer para a água. Mas acabei por verificar que isso não era necessário. Graças ao carro de madeira e às rodas do barco, foi possível colocar e retirar o barco da água com alguma facilidade, como se pode ver pelas imagens. O barco já está na água e agora há que desfrutar deste projeto que me deu muito trabalho, mas que era já um sonho antigo. Cheguei a aplicar uma vela no barco, mas não tinha grande efeito porque o rio é estreito e as margens estão rodeadas por arvoredo. As crianças e os jovens adoram o barco. E os adultos também. É inédito e é exclusivo. É exclusivo.
adoro remar e estar em contacto com a natureza. Nestas imagens é possível ver como o rio é na quase totalidade do percurso navegável. Muitas árvores, muita verdura, natureza em estado quase puro. E chegou a altura de retirar o barco da água com a ajuda do pequeno trator. São Vicente é o piloto, Jesus Cristo general. Que linda bandeira leva, bandeira de Portugal. No dia do lançamento da água, o João Pisciana teve direito a uma pequena festa. E, como me irão ouvir dizer no final do vídeo, este projeto superou as minhas expectativas. Superou as minhas expectativas, estou muito satisfeito.